Estamos de volta, amigos. E eu vou repetir a pergunta para a Virgínia agora, do bloco anterior. Se só foi nessa pedreira que foram encontrados os fósseis ou tem mais alguns lugares aqui na Araraquara? Essa é uma pergunta bem legal. Essas pegadas, elas foram encontradas basicamente nessa pedreira, na pedreira São Bento, né? Como a gente conversou no início, aqui era uma região de um imenso deserto. Então, por essa região, com esse imenso deserto, mesmo sendo deserto, né, os animais que aqui viviam, eles transitavam à procura de duas coisas: comida e água. E nesses pequenos oásis que existiam nesse deserto, como a gente pode mesmo observar, quando a gente caminha próximos a locais úmidos onde tem água, se a gente pisa, fica cravado no chão a nossa pegada, a marca do nosso pé. O mesmo acontecia com esses animais. Mas esse solo não tem que ser um solo argiloso, tipo assim? É um tipo, porque não é todo lugar que fica a marca também, que se você pisa, daqui a pouco a água bate e some. Tem que ter Claro, esse aqui era basicamente areia mesmo. Areia mesmo. Mas por conta da formação, conforme a posição que o animal pisava, conforme a posição do vento, conforme a posição que estavam essas dunas de areia, mais próximo, distante desses pequenos oásis, conforme o bicho pisava, a pegada dele ali. Por se tratar de um deserto e de dunas em movimento, a areia vinha, soprava, vinha e trazia e cobria com areia seca. E aquilo ficava marcado. Podia ser que ele pudesse ser destruído por outro animal que pisasse, sim, ou a duna, cima, né? conforme a duna ia andando, ela ia se desfazendo, enfim. Mas o que conseguiu ficar ali, ficou pelo tempo que deu para ele ficar. Até que num determinado momento, nós tivemos aqui nessa região um acidente, né, que saiu da terra imensas quantidades de lava, como as de vulcão, só que não era no formato de vulcão, a terra simplesmente rachou e saíram imensas quantidades de lava. Por onde essa lava passou, obviamente os animais morreram e tal, mas a areia, depois que essa lava petrificou. Essa areia se transformou na rocha arenito. Por isso essa laje tem esse nome, porque a composição dela é areia. Então, essas dunas de areia que aqui existiram, elas se tornaram dunas fósseis. Se tornaram montanhas, entre aspas, de rochas de arenito. As pegadas que lá ficaram conservadas, que estavam ali guardadinhas, acabaram se solidificando e ficou marcado a presença desses bichos. Depois de milhões e milhões de anos, quando apareceu o homem e tal, ele começou a procurar, surgiram as cidades e tal, ele começou a procurar materiais para pavimentação, para construção, para casa, e começaram a cortar dessas dunas, que ninguém sabia o que era duna, se tinha material, se não tinha, era pedra, era matéria-prima que servia para aquilo, e começaram a utilizar esse material. Aí as pessoas começam a questionar, mas por que se tinham esses animais pré-históricos, dinossauros, mamíferos primitivos, alguns tipos de insetos, de invertebrados que caminhavam até por debaixo da areia, por que não tem osso desses animais? Eu ia te perguntar justamente isso. Por que não se tem um fóssil em termos de osso desses animais? Já que nós temos desde pegadas pititiquinhas assim, até a maior, que é mais ou menos desse tamanho, que foi encontrada até agora aqui. E de que animal que é essa pegada? Essa é de um herbívoro, ela é mais ou menos desse tamanho, a pegada dele. Quer dizer, pressupõe-se que o animal tinha mais ou menos uns 5 metros de altura. Olha aí, galera, Araraquara já foi terra de gigantes. Já foi terra de gigantes. E dos pequenininhos, o celulossauro, que pareciam umas galinhas, carnívoros. Credo. Que, inclusive, esses a gente vê até num dos filmes do Jurassic Park. Ah, é? Que eles atacavam em bando, esses daí. Não se tem a presença desses fósseis de osso de dinossauro justamente por conta do clima e por conta das condições da época. Um deserto extremamente árido e seco.
aquilo não permitia Nem o osso que você... aguentava aquilo. Exatamente, a conservação de nenhum tipo de matéria orgânica. Então, o que seria matéria orgânica? Osso, pele, dente, tronco de árvore, nada, nenhum desse tipo de vestígio que é orgânico não se tinha. E você, só te cortando um pouquinho, e a gente consegue esse tipo de osso, e a gente vê nas reportagens, mas em países gelados, né? Porque o gelo, ele conserva, né? Conserva, a água conserva. Aqui pertinho da gente, a gente tem um museu de paleontologia na cidade de Monte Alto. Olha, pertinho. Pertinho da gente, aqui tem uns 80 quilômetros, que vale a pena ver, que é um outro cenário completamente diferente do que existia aqui. Lá era um cenário de pântano, uma outra época, bem mais recente que aqui em Araraquara, que a gente estava trabalhando em torno de 130, 140 milhões de anos, e em Monte Alto em torno de 90, 80 milhões. Já a mudança é muito grande, né, Virgínia? É bem mais recente. E as condições climáticas, geológicas do lugar, por ser um lugar mais úmido, já se possibilitava a conservação. E a pessoa fala assim, nossa, tão pertinho de Araraquara, aqui não tem osso de dinossauro e lá tem. Mas é pelo tempo... outro tempo geológico, outra situação. Outra era, né, que a gente chama. Exatamente, né? E vale a pena ver. Agora, esses que nós temos aqui em Araraquara, eles são bastante específicos porque em vários lugares do mundo onde o próprio padre Leonardo pesquisou, são poucos os lugares que tem esse tipo de evidência que tem aqui, com esse tipo de pegada, com esses animais. Puxa vida! Aqui no Brasil, iguais, semelhantes, não iguais, mas semelhantes a essas que a gente tem aqui, mais ou menos no mesmo contexto, só em Sousa, na Paraíba. Na Paraíba. Puxa vida. Virgínia, eu gostaria de ter uma coisa muito... Uma curiosidade minha, eu queria falar um pouquinho também, para os nossos amigos lá, sobre a Rua 5. Mas esse fica um papo para o próximo bloco. E a gente volta rapidinho. Segura aí, galera.